O Orlando Vilas Boas, ele dizia que numa aldeia indígena, o adulto é o dono da aldeia, o velho é o dono da história e o jovem é o dono do mundo. E assim é que esse auditório está completo, não é? A juventude é a mais rica matéria-prima de um país. E ela se potencializa quando essa juventude está voltada para os problemas do país. E esse evento, significativamente, iniciou-se com o canto do hino nacional. Aliás, a Rádio Pan-Americana de São Paulo, a Jovem Pan, ela está desenvolvendo uma campanha para que se respeite o hino nacional, tocado no início dos jogos de futebol do Campeonato Nacional. Porque é impressionante que se estiver tocando o hino nacional ou se estiver tocando um pagode, o efeito, de uma maneira geral, é o mesmo. Um total desrespeito. Que, de certa forma, demonstra que nós, Brasil, ainda não nos consolidamos como nação. E não nos consolidamos como nação, até mesmo do ponto de vista de ocupação, de vinculação da população, da sociedade com o seu território. E, por incrível que pareça, ainda já no século XXI, nós temos quase metade do território brasileiro ainda não totalmente ocupado e não totalmente integrado à nossa dinâmica de desenvolvimento. O Euclides da Cunha, citado pelo Coronel Souza Abreu, ele esteve na Amazônia no início do século passado. Ele dirigiu a equipe brasileira de uma comissão binacional que fez o levantamento do traçado do Rio Purus. E ele escreveu um livro lindíssimo, chamado Amazônia, Paraíso Perdido. E escreveu também o prefácio de um outro livro, muito conhecido, sobre a Amazônia, que é o Amazônia Inferno Verde. Nesse livro, Amazônia Inferno Verde, no prefácio, o Euclides da Cunha disse que a Amazônia é uma página do Gênesis ainda não escrita, expressando o fato de que, do ponto de vista de formação, fisiográfica, vamos dizer assim, geográfica, ela ainda não se concluiu. Seguindo por essa linha de raciocínio, nós podemos dizer que, do ponto de vista da história, a história da Amazônia é uma página da história do Brasil que ainda não foi escrita. Página que cabe a todos nós, brasileiros de hoje, escrevermos, porque ela será lida no futuro e nós seremos responsabilizados pelas tintas que nós utilizamos para escrever a história do Brasil no que diz respeito à Amazônia. E para nós abordarmos a Amazônia, quero propor uma mudança de perspectiva. Normalmente, a Amazônia não ocupa um papel importante na pauta das questões nacionais. E quando o faz, isto ocorre segundo abordagens, segundo enfoques que nos são impostos por uma pauta internacional. E nem sempre ela contempla aspectos de interesse do país e de interesse da Amazônia. Ou seja, a Amazônia normalmente ela é abordada pontualmente e normalmente somente restrito ao enfoque ambiental e ao enfoque indigenista. Mas há outras questões que têm que ser consideradas na Amazônia. E para fazermos isso é importante que aí mudemos a perspectiva, o façamos sob um enfoque segundo um amazôniocentrismo e não um rio-centrismo, um São Paulo-centrismo, um Porto Alegre-centrismo. E justiça seja feita, quero fazer justiça. Eu sou gaúcho, já vivi no Brasil inteiro, mas o brasileiro que tem maior visão nacional é aqui no Rio de Janeiro, aqui nessa região. Já participei em dezenas de eventos como esse, se tratando da Amazônia, aqui no Rio de Janeiro. Poucas vezes em Brasília e muito menos ainda em São Paulo, por exemplo. Mas esse enfoque, partindo da Amazônia, vai nos revelar dois aspectos importantes daquela região. Dois papéis fundamentais que a Amazônia tem para cumprir para o nosso país. O primeiro diz respeito à questão econômica. Há poucas semanas, a revista Exame publicou uma reportagem
onde eles mostram que estudos recentes demonstram que o potencial econômico da Amazônia, no que diz respeito aos recursos minerais, é de 15 trilhões de dólares. E no que diz respeito aos recursos serem extraídos da biodiversidade, é de 8 trilhões de dólares. São 22 trilhões de dólares apenas de recursos materiais. Não estão considerados ainda aí a potencialização, a dinamização, não estão considerados os serviços e outros aspectos. Imaginem toda essa riqueza incorporada à dinâmica do desenvolvimento da vida brasileira, o que isso vai representar em termos de elevação do nosso potencial, do nosso poder econômico, do nosso poder nacional. E o Brasil se projetando internacionalmente como uma potência. Aliás, potência que nós, brasileiros, não nos demos conta que já nos transformamos. Internacionalmente, já há essa percepção. Então, esse é o primeiro papel que a Amazônia tem para prestar para o país. E o segundo papel diz respeito à integração sul-americana. A integração sul-americana, que hoje ela tem como foco, como motor, do ponto de vista político-econômico, o Mercosul, mas, na verdade, do ponto de vista geográfico e no futuro economicamente, vai se dar em torno da Amazônia. O eixo de integração sul-americana, forçosamente, em algum momento, vai ter que subir do Rio da Prata para o Rio Amazonas, a bacia do Amazonas. Vejam que, nesse condomínio, convivem 10 países. Fazemos fronteira com 7. Temos saída, a partir de Manaus, temos saída por rodovia pela BR-319 para o Mar do Caribe. Temos saída para o Oceano Atlântico. No próximo ano, provavelmente, ficará pronta a rodovia interoceânica, que vai ligar o Acre aos portos do Pacífico. A Amazônia se conecta com o Nordeste brasileiro, o Centro-Oeste brasileiro, o Altiplano boliviano. Então vejo que a Amazônia será a plataforma em torno da qual se concretizará a integração sul-americana. E é fácil prever que Manaus vai exercer um papel fundamental como polo de atração e difusão de toda essa dinâmica de integração sul-americana, revertendo uma tendência histórica até hoje dos países sul-americanos voltados para os oceanos, não é? E de costas um para os outros. Esses são 2 papéis fundamentais que a Amazônia tem para cumprir para nós. Do ponto de vista militar, quando nós estudamos a Amazônia, levantamos os seus problemas lá, desde a questão da instabilidade política dos países vizinhos, a questão da guerrilha na Colômbia, a questão do narcotráfico, a questão indígena, a questão ambiental, que tem uma importância muito grande na opinião pública internacional. O coronel Souza Abreu mostrou aquele mapa em que toda toda a Europa cabe dentro da Amazônia, e isso tem uma consequência psicológica importante. Imaginem se um de vocês é morador, natural da Bélgica. Está lá em Bruxelas, abre o jornal de manhã e lê uma notícia de que, neste ano, na Amazônia brasileira, foram desmatados 15 mil quilômetros quadrados. A Bélgica, meus senhores, tem 30 mil quilômetros quadrados. Aí o sujeito constata que, por ano, se desmata na Amazônia metade do território dele, do país dele. Então, veja o impacto psicológico e, por aí, fica fácil entendermos a influência, o apelo que isso tem sobre a opinião pública internacional, o que faz com que lá a agenda que se elabore em torno da Amazônia, em relação à Amazônia, e que nos é imposta, privilegie esses assuntos restritos somente ao ambientalismo e à questão indígena. Temos aí mais a questão do narcotráfico, né, dos ilícitos, os problemas fundiários, as questões sociais, o internacionalismo, sempre essas intenções que o coronel Souza Abreu se referiu, de internacionalizar a Amazônia, mas o maior problema da Amazônia, a maior ameaça à segurança da Amazônia está no vazio de poder, decorrente da ausência do Estado em grande parte, ou na maior parte da Amazônia. Ausência absoluta. Uma parcela grande da população vive dependendo diretamente de uma atividade econômica restrita à roça da mandioca. Ninguém tem a condição de acesso à cidadania, não tem educação, não tem saúde, não tem transporte, não tem como tirar um título de eleitor, como tirar uma certidão de nascimento.
essa semana uma reportagem num dos jornais da televisão demonstrou que no estado de Roraima 42% das pessoas não têm certidão de nascimento, para terem uma ideia. E esse vazio de poder se dá pela ausência física do Estado e às vezes por uma atuação inadequada do Estado. E eu, num determinado momento, vivi um episódio em que eu fui o agente e me dei conta que eu estava sendo o agente dessa atuação inadequada do Estado. Eu comandava o 1º Batalhão de Infantaria de Selva em Manaus, e o batalhão tinha uma área de treinamento 100 quilômetros ao sul de Manaus, no município de Castanho do Careiro. Um complexo de lagos lindíssimo, uma área do Juma. E nós tínhamos informações de que lá é uma área de acesso difícil, estava havendo extração ilegal de madeira, do pau-rosa, que é usado para fazer perfume, e também muita pesca predatória. Então, nós planejamos uma operação, permanecendo lá por cerca de 2 semanas. Era uma operação mais de presença, nós percorremos a área, fizemos um cadastramento da população, que a gente chama de levantamento estratégico de área, e fizemos uma ação cívico-social. Eu estava realizando um estágio de médicos e farmacêuticos e dentistas que iam servir na Amazônia, eu tinha lá uns 60, então consegui no governo do estado uma quantidade grande de medicamentos, e para lá fomos. Levamos uma equipe do IBAMA, algumas equipes do IBAMA, com quem nós tínhamos convênio, para eles fazerem a fiscalização da parte ambiental, porque eles têm poder de polícia nessa área e nós não temos. E aí, as nossas equipes andavam de barco, né, percorrendo as casas dos ribeirinhos, fazendo atendimento de saúde, e aí nós reformamos escola, construímos posto de saúde, né, e levamos equipes do governo lá do estado para fazer título de eleitor, certidão de nascimento, enfim, barbeiro para cortar cabelo do pessoal, uma série de coisas. E as equipes andavam de barco, uma equipe chegou num determinado local, são 2 histórias aí, muito chocantes. E ali estava o ribeirinho, o pescador, com a esposa e uma escadinha de 8 crianças. E perguntaram a ele, são todos seus filhos? Ele disse sim, inclusive a minha esposa e a minha filha. Então vejam, a 100 quilômetros de Manaus, o grau de alheamento e de isolamento que proporciona essa falta de conceitos, ausência de conceitos básicos de relações humanas. E um outro episódio marcante que me fez ver que eu estava sendo um agente dessa atuação não adequada do Estado, as equipes andavam lá, aprenderam algumas redes de pesca, etc. Eu estava na área do comando do batalhão, na base de comando, na beira do lago. Eu vi quando chegou um motor, um barco, um caboclão, ali tem uma comunidade dos índios Mura. Chegou o barco, desceu aquele caboclão, disse, quem é o comandante? Aí o pessoal indicou aquele coronel que está ali. E ele veio subindo na minha direção com o dedo assim em risco, diz, muito bonito, coronel. Vem aqui o exército para fiscalizar se eu faço pesca predatória e apreende a minha rede. Vem a capitania dos portos para ver se o meu barco está regular e me multa, prende meu barco. Vem aqui o órgão de receita do Estado para ver se eu vendo peixe com nota fiscal e me multa. Agora, aparecer alguém aqui para botar um posto de saúde na comunidade, não aparece. Ou alguém aqui para construir uma escola, não aparece. Ou alguém para nos dar uma assistência técnica e eu proporcionar alguma estrutura para a gente não precisar fazer pesca predatória, não aparece. Ou alguém para transportar a minha produção, não aparece. Eu fiquei muito constrangido, aliás, com a cara desse tamanho, porque eu me dei conta que eu estava sendo agente, aquele agente do governo, estava sendo a mão do governo que chega para reprimir, e não a mão que chega para apoiar, para estimular, para ensinar, não é, para fomentar, enfim, uma atitude proativa e positiva. E esta é a lógica do que tem acontecido na Amazônia, inclusive nas áreas indígenas. No ano 2005, quando mataram a freira, estão lembrados da freira, Doris Stank, o exército, aconteceu em fevereiro, o exército foi empregado durante o ano todo na pacificação do sul do Pará. E aí, com equipes do IBAMA, Polícia Federal, fizemos uma fiscalização rigorosíssima da questão da extração ilegal de madeira. Eu tenho uma fotografia de uma faixa no município de Altamira, escrito assim, Presidente Lula, por que o senhor não emprega o exército nas favelas do Rio de Janeiro, ao invés de vir aqui tirar os nossos empregos? São 60 mil empregos diretos e mais tantos mil empregos indiretos. Houve fome na região, porque as pessoas não têm do que viver. As pessoas nasceram, se criaram nessa atividade que eles nem sabem se é ilícito. Ele cria os filhos, ele sustenta a família com essa atividade. Então, quando a pessoa não tem outra alternativa para sobreviver, que não seja uma atividade ilícita, ele vai cometer o ilícito. Isso foi em 2005.
3 anos depois, 2008, recrudesceu o desmatamento, foram levantados os municípios que mais desmataram na Amazônia. Município de Tailândia, no Pará. Uma operação, Força Nacional de Segurança Pública, foi empregada, a mesma consequência, desemprego. E de 2005 até hoje, nenhum programa, nenhum projeto econômico que oferecesse alternativa para aquela população foi estabelecido naquela área. Ou seja, as pessoas não têm outra alternativa que viver desmatando, derrubando a mata para tirar madeira, para criar gado, para plantar e assim por diante. Essa é a lógica do que acontece na Amazônia. Essa é a questão do vazio de poder. Do ponto de vista da defesa da Amazônia, as Forças Armadas cumprem um papel importante de estar presentes, né, de vigiar e assim por diante, e principalmente o papel da dissuasão. E esse é a principal, os estudantes têm que entender que a função das Forças Armadas é dissuadir, é evitar a guerra, é o papel principal das Forças Armadas, antes até do que fazer a guerra. Quando nós somos empregados para fazer frente a um conflito, a uma guerra, qualquer coisa, é porque algo na nossa missão principal não funcionou. E aí eu vou remediar aquilo que aconteceu. As Forças Armadas são o seguro que a sociedade, que o país paga para ter liberdade e ter segurança. E às vezes a gente entra nessa discussão em torno do papel das Forças Armadas, a gente entra num viés, sem se dar conta de que se eu não tenho ameaças, por que eu tenho Força Armada? E o raciocínio é o contrário. Né? Seria a mesma coisa que você tem uma casa, compra um Rottweiler, né, um cachorrão, 4, 5 anos depois, minha casa não é assaltada, eu vou vender esse cachorro. Né? Então, a abordagem tem que ser exatamente o contrário. Mas quando a gente está na Amazônia, nós militares estamos na Amazônia, a gente se dá conta que nessas condições que nós trabalhamos na Amazônia, e do que ocorre na Amazônia, nós vamos passar lá 100, 200, 300 anos e nada vai mudar. Todas as ameaças em relação à Amazônia vão se perpetuar, vão continuar como estão. Por quê? A defesa da Amazônia, a segurança da Amazônia depende muito mais de integração e desenvolvimento do que de presença militar. Essa é a verdade. E a Amazônia carece de um projeto. Aliás, como nós não nos consolidamos como nação, temos dificuldade de elaborar projetos, tanto projetos nacionais quanto um projeto para a Amazônia. E ela está a elaborar um projeto que tem o governo como agente central. E, com relação a isso, há duas forças que criam problemas em relação ao governo exercer esse papel. A primeira foi uma teoria econômica, não é? Que era, na verdade, o neoliberalismo, que previa governo mínimo, e que parte no pressuposto de que as forças impessoais do mercado são capazes de resolver os problemas da sociedade. E aí nós vamos imaginar, não é, que a TAM vai montar uma linha aérea para a comunidade do Surumu, lá em Roraima. Não é? Ou que a TIM vai botar um telefone celular lá em Santo Antônio do Içá, na cabeça do cachorro. É claro que não. Não é? Então aquela população não tem condições de expressar as suas demandas econômicas e muito menos as suas demandas políticas. E a Amazônia toda tem só 12% da representação política, devido ao seu contingente populacional pequeno. E a outra corrente que dificulta a ação do governo é a corrente do internacionalismo, né? Que é trabalhada por algumas organizações governamentais e criam problemas para que o governo atue. As ONGs, algumas ONGs, têm horror de ver órgão de governo perto, porque elas são não governamentais, mas querem receber dinheiro do governo para poder atuar, e aí, para poder atuar, tem que estar o governo fora. Essa é a realidade. Então, o governo tem que assumir a direção desse processo. E esse processo tem que ser estratégico. E o que quer dizer estratégico? Estratégico do ponto de vista de planejamento, de governo, quer dizer multidisciplinar, ou seja, eu tenho que pensar com o meio ambiente, questão humana, economia, segurança, ciência e tecnologia, assim por diante, e tem que ser de longo prazo. E aí, 4 dimensões tem que ter as abordagens da Amazônia, no mínimo 4 dimensões. Primeira dimensão humana, desde que se criou em 1970, na década de 70, o conceito de desenvolvimento sustentável, se esqueceu que o ser humano faz parte do meio ambiente. E, aliás, é o mais importante do meio ambiente. E houve uma inversão e o ser humano ficou a serviço do meio ambiente.
E se esquece que lá na Amazônia vivem pessoas que não têm as suas necessidades básicas atendidas. E aí nós incorporamos formas de pensamento, conceitos gerados em outros contextos geográficos, históricos e humanos e queremos aplicá-los na Amazônia. Eu estava assistindo aquele canal, Animal Planet, uma reportagem sobre cavalos selvagens nos Estados Unidos. Aqueles estados do sul, com aqueles cavalos selvagens lindíssimos, Mustangs, correndo para lá e para cá, e concluíram que as fazendas, com a sua infraestrutura de estradas, de cercas, estavam criando problemas para os cavalos, que não podiam circular livremente, e com isso se feriam muitas vezes. Então os moradores criaram uma associação de proteção da vida selvagem e tomaram lá uma série de providências para a proteção da vida selvagem, né? E vendo as pessoas sendo entrevistadas, né, aqueles donos de rancho americano, aquelas casas bonitas, aqueles carrões lindos, né, chapelão, charutão, muito orgulhosos que estavam se sacrificando em prol da vida selvagem. Aí eu pego este conceito de que o ser humano tem que se sacrificar em prol da vida selvagem, tiro daquele contexto e aplico na reserva Mamirauá, no interior do Amazonas, em que as pessoas não têm o que comer e do que viver, e são proibidas de matar o jacaré, que já está ameaçando o restante do meio ambiente ali. Que está ali, uma criança não pode chegar na beira do rio porque o jacaré come. E eles não têm o que comer, vivem da roça de mandioca, mas têm que se sacrificar em prol do meio ambiente. Então essa é uma inversão que tem que ocorrer, é eu considerar que o ser humano é o objetivo principal de qualquer ação da Amazônia. Não podemos esquecer que vivem pessoas na Amazônia, que precisam ter as suas necessidades básicas e as necessidades superiores. São pessoas que têm que ter o direito de sonhar. Como eu assisti uma índia lá na reserva Raposa Serra do Sol dizer para o deputado Aldo Rebelo: deputado, eu não quero que o meu filho coma piolho, eu não quero que ele ande descalço, eu quero que ele tenha o direito de usar sapato, que ele possa usar óculos, que ele possa estudar, que ele possa progredir. Não quero ficar confinado aqui dentro. São pessoas que vivem na Amazônia. E não é dado a elas o direito delas expressarem as suas necessidades, as suas demandas. E até mesmo com os índios se faz isso. Reserva Pelotão de Surucucu, lá em Roraima. Tem uma comunidade Yanomami. São os índios mais atrasados, essa comunidade Yanomami. Eles estão na idade do Paleolítico. Tem uma maloca circular, redonda, maior um pouco do que essa sala, toda fechada com tábuas, coberta de sapé. Um ambiente escuro, as famílias delimitam o seu espaço com as redes, cada uma tem um fogo, animais ali, um cheiro horroroso, alto índice de doença respiratória, expectativa de vida, pouco mais de 30 anos. A Índia vai dar luz, vai para o meio da floresta. Se o primeiro filho for mulher, ela sacrifica. Se nascer gêmeos, ela sacrifica um, porque um rouba a alma do outro, dá azar. E se nascer com defeito, provavelmente ela sacrifique. A Veja publicou, no início desse ano, que nos últimos 2 anos, cerca de 200 crianças Yanomamis foram sacrificadas. Isso está de acordo com o princípio do relativismo antropológico, em que não são as pessoas, mas sim as culturas que são as protagonistas da história. Então aquela cultura tem que ser mantida intocada. Será que se eu proporcionar algum nível de conhecimento mínimo de técnicas para essa população, para essa gente, eu não melhoro consideravelmente as condições de vida? Sem a perda da identidade cultural, o que, aliás, é uma preocupação muito séria, porque é uma cultura frágil e, se eu não tiver cuidado, ela perde a sua identidade cultural. E os índios, com muita frequência, os coitados, e aí é uma crítica que nós fazemos à política indigenista, e que não é desse governo, é a política indigenista que já vem de algum tempo, é que a nossa política indigenista é extremamente geopolítica. Demarca-se uma reserva indígena e os coitados dos índios ficam lá abandonados, não têm do que se sustentar. E em pouco tempo se ameaça a sobrevivência física e, em consequência, a sobrevivência cultural do índio. E lá fica o índio embaixo de uma redoma. Isso é uma falácia, porque se passa um avião no céu, se rompe uma escala de valores, é um Deus que eu não conheço. E esse processo de aculturação, ele se dá inexoravelmente. Inexoravelmente. E se ele não for conduzido de maneira científica, ele se dá por meio do descaminho. É o contrabando. É a Índia se prostituindo, é o índio se embriagando, é o próprio índio permitindo e proporcionando a extração ilegal de madeira ou o garimpo ilegal.
Garimpeiro, por exemplo, é como formiga. Onde ele sentir cheiro de ouro, ele chega. Em algum momento, o garimpeiro faz contato com o índio. E aí, para obter alguma comida de um índio, ele barganha, por exemplo, dá de presente uma panela para a Índia. A Índia fica maravilhada, né? Nunca tinha cozinhado com panela. Só que ela não sabe que tem que lavar a panela. 2, 3 dias depois, é uma epidemia de diarreia na comunidade toda e aí começa a morrer gente. Então, é uma falácia, nós queremos manter as comunidades indígenas intocadas. Então, precisamos ter um mínimo de pragmatismo e considerar que, imagine o seguinte, todos universitários sabem o grau de evolução do conhecimento humano que ocorre, não é? Vocês imaginaram, daqui a 100 anos, qual será o grau a quantidade de conhecimento e tecnologia que a humanidade vai desfrutar? E nós estamos condenados que daqui a 100 anos essas comunidades indígenas continuem lá comendo piolho, um da cabeça do outro. É isso que está acontecendo. Então temos que rever esse conceito. Essa é a primeira dimensão do projeto. A segunda dimensão do projeto é ciência e tecnologia, daí a importância desse evento. Ciência, tecnologia e conhecimento. A professora Berta Becker diz que há que se atribuir valor econômico à biodiversidade para que ela possa competir com as outras commodities, com a extração da madeira, com a soja, com a criação do gado, com a cana-de-açúcar, que é perigosíssima. E somente a ciência e tecnologia, e somente o conhecimento é que vão proporcionar essa mudança de perspectiva. É a ciência e tecnologia e o conhecimento que vão nos permitir compatibilizar a ocupação e o desenvolvimento com a preservação ambiental. A terceira dimensão é a dimensão ambiental. Fundamental, minha gente, fundamental. Se nada for feito, o meio ambiente amazônico vai ser todo ele degradado. Todo ele degradado, não tem dúvida. Nós, brasileiros, não precisamos, não podemos e não devemos aceitar sermos colocados no banco dos réus por questões ambientais. Fomos capazes de preservar até hoje 83% da Amazônia. Estamos no século XXI. O Brasil preserva 68% de suas matas originais. Mais perto que nós tem 28%, uma coisa assim. Há 8.000 anos antes de Cristo, ou seja, quando o homem se sedentarizou e começou a desenvolver a agricultura e começou a extrair madeira para construir casa, e construir barcos, etc., o Brasil tinha 8% das florestas do mundo. Hoje nós temos 28% das florestas do mundo. Então ninguém tem autoridade moral para nos apontar o dedo e dizer que nós não sabemos cuidar das nossas florestas. Porém, não podemos deitar nos louros, porque duas coisas preocupam. O primeiro é a velocidade com que esse desmatamento está acontecendo. Perdemos toda a Mata Atlântica na base do machado e do carro de boi. Imagine agora com trator e motosserra, a Amazônia vai embora rapidinho. Vai embora rapidinho. E nós estamos desmatando entre 15 e 20 mil quilômetros quadrados por ano. Bota 10 anos, são 150 mil quilômetros quadrados. É o território de Santa Catarina. Por ano nós estamos desmatando. Então alguma coisa tem que ser feita. E o que tem que ser feito? Desenvolvimento econômico. Se não houver desenvolvimento econômico, não há alternativa para as pessoas que não seja viver da natureza. Comparem os modelos de desenvolvimento do estado do Amazonas e do estado do Pará. O estado do Pará é o mais florestado da Amazônia, porque tem um modelo extrativista primário, agricultura. E comparem com o estado do Amazonas, que é o mais preservado, porque o seu modelo de desenvolvimento é de desenvolvimento intensivo. A Zona Franca de Manaus, no seu distrito industrial, oferece 100 mil empregos diretos. Para cada emprego direto, são 3 empregos indiretos. São 400 mil empregos. Se nós colocarmos uma família de 4 pessoas para cada emprego, é 1.600.000 pessoas que aí vivem. Desenvolvimento intensivo. E a Amazônia oferece, pelas suas condições, seus recursos naturais, base para cadeias de desenvolvimento sustentável e que vão proporcionar à nossa população o progresso que ela merece e vão proporcionar à Amazônia a sustentação do seu meio ambiente. Enquanto isso, para apoiar essas condições, o Exército, as Forças Armadas desenvolve a estratégia da presença. Ou seja, graças à nossa capilaridade, à nossa estrutura de comando, estamos presentes numa série de lugares onde outros órgãos do governo não têm condições de estar. E neste momento em que nós estamos aqui, olhando para um rio, o Tacutu, o Surumu, o Oiapoque, ou o Javari, ou o Juruá, ou o Içana, ou o Alpés, ou o Abunã,
olhando para o rio e olhando para o Brasil, para o país vizinho, vigilantes, estão brasileiros jovens como vocês, que pela sua juventude não têm nem noção da grandeza da missão que lá estão cumprindo. Estão lá apenas pelo dom de servir, pelo amor ao Exército e pelo amor ao Brasil. E quando as pessoas estão sozinhas ou estão em perigo, elas se lembram de Deus. Por isso, os soldados, os guerreiros de selva, quando vão sair para uma missão, uma patrulha, eles se preparam, se equipam, se armam, e antes de partir, já camuflados, eles fazem a oração do guerreiro de selva, que diz: Senhor, tu que ordenaste ao guerreiro de selva, sobrepujai todos os vossos oponentes. Dai-nos hoje da floresta a sobriedade para se persistir, a paciência para emboscar, a perseverança para sobreviver, a astúcia para dissimular e a fé para resistir e vencer. Mas se preservando esta brasileira Amazônia, tivermos que perecer, ó Deus, que o façamos com dignidade e mereçamos a vitória. Selva, muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou apresentar para os senhores qual foi a participação da aeronáutica em prol da Amazônia. Nós já tivemos aqui uma brilhante palestra do companheiro Abreu, do general Vilas Boas, que fizeram o enfoque com relação ao aspecto político, aspecto geopolítico, alguma coisa ligado ao enfoque econômico. E eles foram tão brilhantes que eu não preciso mais repetir nada do que eles falaram. Então, eu vou me ater a realmente o papel da aeronáutica na Amazônia, a contribuição da aeronáutica nos últimos 40 anos em prol daquela região. Eu trouxe aqui o título do CAN ao CIVAM. Por que isto? O CAN começou, o Correio Aéreo Nacional, a atividade aérea desenvolvida pela aeronáutica em prol daquela região, passou a se intensificar na década de 50. Então a aeronáutica ela já atua intensamente em prol daquela região já há pelo menos 50 anos. Okay? E o CIVAM porque é o último grande projeto em que a aeronáutica tem uma participação expressiva também atuando em benefício daquela região. Bom, dispensa comentários. Os mapas já foram apresentados. Aqui, Almirante Carrara, 21% também foi questão de arredondamento. Não tem nada, a Amazônia continua a mesma. Os 61% também foi questão de arredondamento. Dispensa comentário. O que significa essa região para o Brasil? Já foi muito bem apresentado aqui pelos companheiros. Porém, eu faço um desafio para os senhores. Vamos imaginar essa região aqui na década de 40, década de 50. Hoje, com todo o avanço que o Brasil teve, em termos de transporte aéreo, o transporte fluvial, a tecnologia facilitando, já é difícil tratar da região. Vamos imaginar isso 50 anos atrás. O que nós poderíamos observar para essa região na década de 40, década de 50? Praticamente, o único meio de transporte viável era o fluvial, com todas as suas dificuldades. Épocas de cheia, épocas de seca. E o que isso significava para essas populações? Isolamento, né? E o isolamento também, as consequências do isolamento já foi comentado aqui pelos companheiros. Bom, qual foi o papel da aeronáutica a partir da década de 50 em prol dessa região? A aeronáutica foi uma das primeiras forças a atuar intensivamente para a integração da região amazônica, principalmente com a utilização de aeronaves que podiam pousar em rios, já que era o único meio possível, porque era uma região que não tinha pistas de pouso, não tinha aeródromos, não tinha aeroportos. Basicamente, Manaus, o apoio aéreo se concentrava em Manaus. Capitais como Porto Velho, Boa Vista e outras, eram praticamente pistas de terra. Então não tinham condições de receber aeronaves. Então, qual foi o grande papel da aeronáutica na década de 50 e 60? Foi a construção de uma infraestrutura aeroportuária. Então, para vocês terem uma ideia, na década de 80, meados de 80, a aeronáutica já tinha construído mais de 120 pistas de pouso, mais de 120 aeródromos nessa região. Isso, meados de 80, chegando a 90. O que permitiu isto? Que
a atividade aérea pudesse começar a dominar a região. Então o transporte aéreo passou a se incorporar à vida dessa região, trazendo desenvolvimento econômico, social e tudo que nós possamos imaginar. Aquelas aeronaves que operavam a partir de rios, a partir da década de 80 elas já não tinham mais sentido. Aí a aeronáutica passou a operar dessas pistas de pouso que elas próprias construíram. Isso deu um dinamismo diferente para a região. Então, muito pouca gente sabe disso, nós não temos isso no livro de história. A aeronáutica é responsável por mais de 120 aeródromos construídos nessa região, de 50 até a década de 80. Foi o que impulsionou, digamos, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social nessa. Ou seja, a região ela começou a se integrar efetivamente ao Brasil. Claro que tem outras características por trás disso aí. Então essa é uma participação efetiva da aeronáutica na década de 50, 60. Agora, a aeronáutica ela só construía pistas de pouso, aeródromos? Claro que não. Como foi dito aqui pelos companheiros, ela também executava uma série de atividades em proveito dessas comunidades carentes que estavam isoladas. Então os aviões da aeronáutica transportavam de tudo que os senhores possam imaginar. Material de construção, medicamento, pessoas, todo e qualquer tipo de material que fosse necessário para que essas comunidades pudessem sobreviver. Então foi um período, não que seja difícil para a aeronáutica, muito mais difícil para as pessoas que moravam nessa região, conforme foi dito pelos nossos companheiros anteriores. Então essa é uma contribuição da aeronáutica, nesse período 50, 60, 70, até meados de 80, e que não é de conhecimento da nossa sociedade. Assim como também temos uma contribuição fabulosa do nosso Exército, da nossa Marinha, também nesse período, para que essa região pudesse, aos poucos, se integrar ao Estado brasileiro. Para os senhores terem uma ideia, em muitas dessas regiões, o único contato com o Estado brasileiro era através de Forças Armadas. 50, 60, 70. Assim como ainda hoje, algumas localidades, alguns povoados, o único contato que tem com o Estado brasileiro é através de Força Armada, como disse aqui o general Vilas Boas. Então, o que a aeronáutica faz hoje, em proveito, principalmente dos nossos companheiros que residem na Amazônia? Nós temos algumas atividades específicas. São ações sociais e de integração, a cargo especificamente da aeronáutica. Assim também, como disse aqui o nosso almirante Carrara, voltada principalmente para aquele apoio direto àquelas populações que estão isoladas. São ações de missões de misericórdia, linhas do Correio Aéreo Nacional, missões ACISO. O que significa cada atividade dessa aqui? Por exemplo, o que é uma missão de misericórdia? Missão de misericórdia é o acionamento de uma aeronave para pegar um doente em estado grave e que, se ele não tiver um atendimento, ele venha a falecer. E transportado para um local em que ele possa ser atendido. E isso ocorre nos locais mais remotos que os senhores possam imaginar, em que só pousam aeronaves preparadas para... em alguns pontos não tem nem pista de pouso, se pousa em algum local que dá aquelas condições mínimas de segurança para o pouso de uma aeronave. Isso é uma missão de misericórdia. As linhas do Correio Aéreo Nacional. Só um detalhe, com relação à missão de misericórdia, existe uma média de acionamento de pelo menos 2 por semana, em toda aquela região ali da Amazônia. Normalmente pessoas em estado grave e que tem que ser transportado para um local para que tenha atendimento, porque senão vem a falecer. As linhas do Correio Aéreo Nacional têm linhas ativadas mensalmente para aqueles locais de mais difícil acesso, para quê? Para dar apoio àquelas localidades, fazendo as mais variadas atividades, desde o transporte de alimentos, medicamento, pessoal, o que os senhores imaginarem. Então, essas linhas do Correio Aéreo Nacional atendem localidade do interior do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia. Eu vou apresentar depois alguns slides aqui, os senhores vão ter ideia do que significa isso. Missões ACISO, como foi dito aqui pelo almirante Carrara, também a aeronáutica ela faz alguma coisa semelhante à que faz a Marinha. A diferença é que a Marinha faz utilizando aquelas embarcações, aqueles navios hospital, aproveitando o rio. Só que de vez em quando o rio seca, né? Tem períodos de seca, né? Aí compromete. A aeronáutica faz essa missão naquelas regiões de interior, aquelas regiões isoladas realmente, aquelas regiões que não são atendidas pelo rio. Então, normalmente em uma determinada localidade no interior, a aeronáutica vai para lá e passa uma semana, 10 dias, prestando todo tipo de apoio médico
e assistência àquelas populações. Médico de mais variadas especialidades, duração de 1 semana, 10 dias, inclusive com realização de pequenas cirurgias. Pode passar, por favor. Então, para os senhores terem uma ideia, essa aqui é a realidade hoje com relação àquelas linhas regulares em que a aeronáutica, digamos, executa voos em proveito dessas comunidades. Madeira, Alto Solimões, Rondônia, Juruá, são 22 mil quilômetros de rios, então vamos computar pelo menos aqui 10 mil quilômetros de áreas a serem atendidas. Dezenas de localidades, povoados, isolados. Pode passar. Então aqui alguns exemplos, nas mais variadas locais, os atendimentos dados pelos militares da aeronáutica àquelas populações. Aqui, eu calculo que a maioria dos senhores tem ideia dessas localidades em função de mapas, né? Já que, como universitários, temos que conhecer o contexto, né? Pode passar. Também a aeronáutica ela presta esse apoio também para reservas indígenas. Aqui temos Raposa Serra do Sol, Reserva Yanomami. Olha a quantidade de aldeias. Cabeça do Cachorro. Isso é significativo, né? São atividades desempenhadas pela aeronáutica, pela marinha, pelo exército, que normalmente não é divulgado pela mídia, né? Então, o único contato que a maioria desses indígenas tem, digamos, com o Estado brasileiro, é através dessas ações das Forças Armadas. E isso tem um valor muito grande para eles, né? Para vocês terem uma ideia, o ano passado, a quantidade de atividade desenvolvida pela aeronáutica, missões de evacuação aeromédica. A evacuação aeromédica, diferente de Misericórdia, é que nesse caso aqui o paciente ele tem condições, ele está num determinado local, tem um determinado tipo de enfermidade, e ele pode ser, ele tem que ser deslocado para um outro local para ter um atendimento melhor, mas não corre risco de vida, né? As missões ACISO, foram realizadas 4 grandes missões ACISO no ano passado. Missões de Misericórdia, 47, missões de CAN, e totalizando essa quantidade de horas de voo, que são significativas. Vamos ver 2008. Em 2008, esse quadro está atualizado até ontem, né? Então, missões de Misericórdia, 36 missões, atendido 59 pacientes. Linhas CAN, atendido 1.137 pacientes. Missões ACISO, atendido quase 14 mil pacientes. Então, só esse ano, essas ações humanitárias foram quase que 15 mil cidadãos brasileiros daquela região atendidos pela aeronáutica, nas mais variadas áreas da medicina. Vamos para um exemplo aqui. Por exemplo, se os senhores observarem bem, esse consultório aqui ele foi montado praticamente dentro de uma aldeia. Estão vendo? Lá atrás, na cabeça do cachorro. Estão vendo ali um pedaço ali da aldeia. Então, olha as condições que o nosso pessoal faz o atendimento a esses cidadãos brasileiros na região. Aqui temos uma aldeia, né? Por acaso temos uma pista. Também a montagem que é feita, aqui nós temos o que seria o equivalente a um mini hospital de campanha, né? As barracas, onde o nosso pessoal fica por 1 semana, 10 dias, dando apoio de saúde àquelas comunidades isoladas, aqueles brasileiros, né? Pode passar, por favor. Mais um detalhe: ultrassonografia, pediatria, ginecologia, odontologia. Então aqui nós estamos vendo que são indígenas, né? Brasileiros que, se não fosse essa ação da aeronáutica, do exército, da marinha, não teriam esse tipo de apoio, porque o Estado realmente não chega até lá. Pela dificuldade da área, é uma área enorme, é uma área difícil. A locomoção naquela área não é fácil, na maioria das vezes pelo rio, né? Então aqui os senhores têm um exemplo dessa atividade desenvolvida pela aeronáutica na área. Pode falar. Aqui nós temos ali em Roraima, uma aldeia indígena. Aqui nós temos o que pode significar uma pista de pouso, né? Algumas aeronaves muito especiais aqui conseguem pousar, e o atendimento que é dado a essa tribo, como disse o general Vilas Boas, e Yanomamis, né? Que está sendo muito cultuado na mídia, porém, às vezes não
como deveria. E o único contato que eles têm com alguma coisa de civilização através de Forças Armadas. Né? Tranquilo? Pode ser. Bom, mas não é só isto. A aeronáutica também ela tem uma contribuição muito grande com aquela região e com aquelas populações. Por exemplo, já foi falado aqui da seca em 2005. Então nós temos aqui a mesma foto na seca e a mesma foto na cheia, né? A mesma localidade. E nas duas situações, seca ou cheia, essas populações precisam de ajuda. E às vezes, o helicóptero é o único meio de chegar até lá e prestar aquela assistência que o nosso cidadão pode ter. Né? Então, apenas um exemplo. Operação Seca 2005, num período ali de 20 dias, foram voadas quase 700 mil horas, transportado quase 1 tonelada de material. Cestas básicas e medicamentos. E retirados do local, praticamente mais de 1.000 cidadãos ali. E na Operação Seca, em 2007, próximo de 6, 8 dias, transportados 285 toneladas e 371 passageiros. Então, apenas alguns exemplos de ações realizadas pela aeronáutica na região, em proveito do cidadão brasileiro que ali mora, e que tem série de dificuldades, conforme já foi dito aqui pelos nossos companheiros. Mas também nós damos apoio para o pessoal do Exército, que às vezes fica isolado lá nos pelotões de fronteira. Então, para vocês terem uma ideia, aqui nós temos militares brasileiros nos pelotões de fronteira com suas famílias. E em função da dificuldade de locomoção, e muitas vezes, o único meio que eles têm de receber alimento ou se transportar é através da FAB. Então, esse é um tipo de apoio também que prestamos lá. Uma outra atividade que a aeronáutica executa na área, e que muito pouca gente sabe, é aquele apoio na educação para comunidades carentes. Esse aqui é um exemplo, é uma escola que a aeronáutica mantém em Manaus. É um convênio do nosso comando regional com a Secretaria de Educação. Ela atende a comunidade, para vocês terem uma ideia, são quase 1.200 alunos, aquela comunidade carente. Desenvolve uma série de atividades e está se preparando para se transformar numa escola técnica. Às vezes, é a única opção que a comunidade tem. Agora, não é só em Manaus. Isso acontece em Belém. Em Belém, a aeronáutica tem 2 escolas. Uma escola grande, mais de 2.000 alunos. Outra escola com na faixa de 800 alunos. E, às vezes, a aeronáutica, ela banca a escola sozinho. Eu tive a oportunidade de ser o comandante da base aérea de Belém. Na minha primeira semana ali, eu recebi a visita da diretora de uma escola. Foi me fazer uma visita, deu um bom dia e falou: coronel, o telhado da escola está caindo. Eu levei um susto, porque por que vem a diretora de uma escola me dizer que o telhado está caindo? É porque a escola era da base, a base que mantinha a escola. Aí eu fui verificar realmente, em função das características climáticas, chuva, o telhado estava situação deplorável, ou seja, virou emergência, né? E é uma escola que tratava de crianças de 6 a 12, 13 anos. Então era o equivalente à creche até a 8ª série. Né? E eu que fui para ser gerente de uma organização militar, de repente eu me tornei responsável por uma escola. Aí conversamos com o governo do estado e toda aquela dificuldade todos nós conhecemos. O governo do estado, ele só dá o professor. A infraestrutura e todo o restante é a aeronáutica que mantém. Então, já na primeira semana, eu passei a ser responsável por 800 crianças e não tinha outra maneira, né? Porque isso já era tradição. Assim como isso acontece em Manaus, acontece em Belém, Porto Velho, Boa Vista, Marinha faz isso, Exército faz isso. E essa é uma atividade que para nós é natural, né? É Forças Armadas apoiando o cidadão brasileiro, okay? Já que ela é parte integrante dessa sociedade. Então, senhores, o último grande projeto, a última grande colaboração da aeronáutica na região é o CIVAM, já conhecido de todos os senhores, né? Um super projeto que acabou se transformando num projeto de Estado, né? Que mais do que CIVAM, hoje nós temos o CIPAM, que é o grande guarda-chuva que abarca aí o CIVAM. O CIVAM, digamos, é a parte operativa, aquela parte relacionada à atividade do controle do espaço aéreo. O CIVAM, a FAB alcançou um maior grau de controle do espaço aéreo. Para vocês terem uma ideia, essa modernização, o CIVAM, favoreceu a efetiva vigilância da região amazônica.
Antes do CIVAM, antes de 95, aquela região tinha um controle relativo, era aquele controle para atender regras internacionais com relação ao tráfico comercial. Nós não tínhamos um controle efetivo para aqueles tráficos ilícitos. Essa era a grande verdade. Com o CIVAM, isso deixou de acontecer. Com o CIVAM, aquele tráfico ilícito caiu drasticamente. O que significa isso? É o Estado brasileiro preservando sua soberania, né? Claro que isso não é 100%, ainda existem brechas, né? Porque a região é muito grande e a dificuldade é enorme, né? Mas o que interessa é que o CIVAM trouxe uma certa tranquilidade para a região. Realmente o tráfico ilícito caiu, mas caiu drasticamente, né? Pena que eu não tenho podido trazer para vocês aqui gráfico. E aqui nós temos hoje a situação do Brasil. Com o SINDACTA 4, nós temos o país todo coberto por controle de radar, né? Inclusive a região amazônica. E isto é questão de soberania, né? Apesar das dificuldades, do que a gente ouve falar por aí, né? Pode passar, por favor. Para os senhores terem uma ideia, em termos de aviação, o Brasil hoje é o 4º país no mundo, em termos de atividade, infraestrutura, relativo à aviação, comercial e militar. Nós temos a 2ª maior frota de aviões do mundo, mais de 10 mil, segunda. De helicópteros, nós somos o 4º país no mundo a operar helicóptero. São Paulo é a capital disso aí. Estamos rapidamente caminhando para o 3º. E uma série de outras facetas dessa infraestrutura que tem que ser considerada, né? E isso só é possível se o Brasil tiver um efetivo controle de tudo que está relacionado à aviação, civil ou militar, sua infraestrutura. Pode passar, por favor. Então, o que o CIVAM traz para o Brasil? Qual é a parcela de contribuição da aeronáutica, as demais forças, outros organismos, para o país? É que as informações fornecidas pelo CIVAM permitem o quê? Que órgãos governamentais com atribuições específicas possam acessar aquelas informações e dela tirar o melhor proveito possível, né? Claro. Também a comunidade científica acaba se beneficiando com isso. Veja, por exemplo, aí a área de meio ambiente, meteorologia, tudo isso disponível para a comunidade científica. A sinergia dessas informações fornecidas pelo CIVAM dá condições de que o governo possa estabelecer políticas específicas para aquela região. Porque informações que até então não eram de conhecimento da sociedade, passam agora a estar disponíveis para a sociedade, em função do que é coletado pelo CIVAM e gerenciado pelo CIPAM. Pode passar, por favor. Então, senhores, em função do tempo, eu sei que acaba ficando superficial o que nós viemos falar aqui, mas a contribuição da aeronáutica para a região amazônica, ela remonta a pelo menos 50 anos. Okay? Então, quando os senhores acessarem alguma informação relativa à Amazônia, colaboração de Força Armada, vão lembrar que uma grande contribuição para a integração daquela região ao Brasil foi dada pela aeronáutica, principalmente na construção de uma infraestrutura que permitiu que a aviação pudesse dela fazer uso. Okay? E a aviação acaba trazendo, ou digamos, acaba desenvolvendo atividade econômica e trazendo outras atividades ao redor disso aí. Então, basicamente, o que eu tinha a apresentar aos senhores, eu agradeço, em nome do nosso reitor, o convite, e ficamos aí à disposição para qualquer pergunta. E vamos lembrar, nós temos uma Universidade da Força Aérea aqui no Rio de Janeiro, à disposição de todos os senhores, para qualquer assunto que possa interessá-los. Okay? Muito obrigado, até a próxima.